Numa era de profecias e feitos lendários, onde os mistérios do passado ecoam através das eras, você já ouviu sussurros sobre o massacre de Eliseu, o profeta cujo poder ecoou além dos limites da compreensão, o que levou corações jovens a desafiar o poder divino, despertando antigas forças adormecidas? As sombras do passado ecoam até os dias de hoje, alertando-nos sobre os limites entre o humano e o divino. Prepare-se para desvendar os segredos ocultos por trás das páginas antigas, onde cada palavra é um aviso para aqueles que desafiam o desconhecido. Nesta jornada épica, desvende o mistério e a magia dos tempos antigos. Tudo isso e muito mais aguarda por você neste vídeo, que promete revelar os segredos entrelaçados entre a coragem humana e a intervenção divina. Nas terras áridas e misteriosas do Oriente Médio, onde os ventos do deserto sussurram segredos ancestrais e as montanhas guardam os vestígios do passado, há uma história perdida no tempo, um relato que ecoa através das eras como um eco distante dos deuses antigos. Adentre comigo neste mundo de antiguidade e sabedoria, onde cada pedra tem uma história a contar e cada nome reverbera com poder e mistério. Em tempos remotos, quando as estrelas ainda eram jovens e a magia fluía pelas veias da terra, uma figura imponente ergueu-se entre os filhos de Israel. Não nas alturas de Jerusalém, a cidade dos reis, mas nas planícies áridas e montanhosas que abrigavam os profetas e os mensageiros de Deus. Ali, no Reino do Norte, conhecido como Israel, nasceu a lenda de um homem cujo nome ressoa nas páginas da história como um trovão celeste: Eliseu, o profeta. As terras de Israel, agora marcadas pelas cidades modernas e estradas de concreto, antes abrigavam aldeias e assentamentos antigos, onde o povo de Deus buscava orientação e proteção divina. Betel, uma cidade de significado sagrado, testemunhou o poder e a autoridade dos mensageiros do Altíssimo. Era ali, entre colinas verdejantes e vales ressequidos pelo sol inclemente, que um incidente de proporções divinas deixaria sua marca na história dos homens. Imagine-se, caro irmão, em uma tarde dourada onde o céu se mistura com a terra e as sombras dançam nas muralhas de pedra. Nesse cenário, um grupo de crianças, tão inocentes quanto ousadas, se reunia às margens da cidade antiga. Seus risos ecoavam entre as oliveiras, enquanto brincavam sob o olhar vigilante das mães e dos anciãos. Mas algo se agitava na atmosfera tranquila da tarde. Um homem de aspecto venerável e veste simples se aproximava, um bastão de carvalho em suas mãos calejadas. Era Eliseu, o mensageiro do Senhor, cuja presença inspirava temor e respeito até mesmo nas aves que cruzavam os céus. O que motivou aquelas crianças a desafiar a autoridade divina na figura de um homem que carregava consigo os segredos do céu e da terra? Seria a ousadia juvenil, a curiosidade insaciável, ou talvez a falta de compreensão do poder que permeava cada fibra do ser de Eliseu. Questões que pairam como nuvens negras sobre o horizonte distante, prontas para desencadear uma tempestade de consequências imprevistas. Eliseu, com sua sabedoria milenar e conexão com o divino, não era apenas um homem, mas um elo entre o mundo mortal e o celestial. Sua presença naquele lugar era como um farol em meio à escuridão, revelando verdades profundas e advertências solenes àqueles que se atreviam a desafiar os desígnios superiores. E então, em um momento que transcende o tempo e o espaço, as palavras foram proferidas. Um aviso claro e irrevogável, uma maldição que pairou no ar como um véu sombrio. As crianças, ignorantes do poder que haviam despertado, seguiram seu caminho, alheias ao destino que aguardava à espreita. Agora, nestes dias modernos, onde as narrativas do passado se mesclam com os anseios do presente, somos convidados a revisitar esses eventos místicos e impactantes. A terra que testemunhou o massacre de Eliseu é a mesma terra que respira história e mistério a cada esquina, convidando-nos a mergulhar nas profundezas dos tempos antigos e desvendar os segredos que ecoam entre suas rochas ancestrais. Prepare-se, viajante da imaginação, pois o véu do tempo se desfaz diante de nossos olhos, revelando um relato épico e dramático que desafia nossa compreensão do divino e do humano. O que aguarda além dessas palavras é uma jornada de descoberta e reflexão, onde as lições do passado ecoam como um chamado eterno à sabedoria e à humildade diante do desconhecido.
Nos recantos sombrios e antigas muralhas de Betel, o silêncio se tornou mais do que um vácuo de sons. Era um eco de temor e respeito, uma reverberação das almas tocadas pelo acontecimento sobrenatural que abalou as estruturas da comunidade. As testemunhas do massacre de Eliseu, cujos olhos viram o inimaginável, reagiram de formas que ecoam nas profundezas do tempo como histórias sussurradas por elfos em noites estreladas. Os anciãos, com suas barbas grisalhas e olhares penetrantes como tochas antigas, mantinham-se em círculos fechados, murmurando palavras de sabedoria ancestral e fazendo gestos enigmáticos como se invocassem os espíritos dos antepassados em busca de respostas. Seus rostos, marcados pela experiência, refletiam a admiração misturada com inquietude diante da intervenção divina que testemunharam. As mulheres, cujos cânticos de lamento ecoavam pelos bosques sagrados em noites de lua cheia, reuniam-se em grupos de confidências, entrelaçando histórias de maternidade e perda, suas vozes oscilando entre suspiros de tristeza e murmúrios de consolo. Nos olhos marejados dessas guardiãs da comunidade, brilhava uma chama de determinação misturada com temor reverente diante do divino. Os jovens, outrora destemidos e afoitos, agora se reuniam em grupos silenciosos, seus semblantes marcados por uma mistura de espanto e respeito diante do desconhecido. A insolência juvenil cedia espaço para uma curiosidade contida, uma sede de compreensão que os impelia a buscar respostas nos cantos mais remotos das bibliotecas antigas e nos relatos dos anciãos. E assim, nos salões sombrios e nas ruas de pedra desgastada, a reação das testemunhas se manifestava como uma dança de emoções silenciosas, uma sinfonia de pensamentos profundos e questionamentos intrincados. Cada gesto, cada olhar, cada suspiro era uma peça do quebra-cabeça da compreensão humana diante do mistério transcendental. Nos murmúrios das árvores antigas e no cintilar das estrelas noturnas, nas canções dos riachos escondidos e nas sombras dos montes sagrados, a reação das testemunhas ecoava como um eco distante dos tempos épicos, um lembrete de que, mesmo diante da grandiosidade do divino, a humanidade é marcada por suas próprias fragilidades e anseios por entendimento. E assim, o massacre de Eliseu se tornou não apenas um evento isolado na história de Betel, mas um marco que ecoava nos corações e mentes daqueles que o presenciaram, deixando uma cicatriz na alma da comunidade, uma cicatriz que lembrava a todos que há mistérios no universo que desafiam até mesmo as mentes mais sábias e os corações mais corajosos. Que essas palavras, entrelaçadas como fios de narrativa tecida pelas mãos habilidosas de um contador de histórias de longas eras, trazendo à tona a magnitude e a profundidade desse momento, uma atmosfera de mistério e intriga se instaurava na comunidade, como sombras que se moviam sorrateiramente sob a luz da lua. Era como se os eventos celestiais tivessem despertado uma curiosidade voraz nas mentes dos habitantes, alimentando um desejo inquieto por compreensão e significado. Nos cantos escuros das tabernas e nas esquinas das praças, as conversas sussurradas revelavam o tumulto interno daqueles que buscavam decifrar os enigmas entrelaçados nos acontecimentos recentes. Os murmúrios se misturavam às taças de vinho e a oeste suspiros carregados de expectativa, enquanto teorias e suposições ganhavam vida em meio ao silêncio que pairava sobre o povo. Os anciãos, reunidos em conselhos secretos, debatiam fervorosamente sobre os desígnios dos céus e as implicações do que presenciaram. As vozes sábias ecoavam como trovões distantes, expressando temores e esperanças, questionando o equilíbrio entre a intervenção divina e a vontade dos mortais. As mulheres, em seus afazeres diários e rituais sagrados, compartilhavam histórias de tempos antigos e mitos perdidos, buscando paralelos e sinais nas entrelinhas dos relatos ancestrais. Seus olhares atentos capturavam nuances de significados ocultos, enquanto seus cantos ressoavam como preces em busca de clareza. Os jovens, sedentos por aventuras e descobertas, percorriam os caminhos antigos em busca de respostas ocultas, nos segredos da natureza e nas ruínas esquecidas pelo tempo. Cada pedra, cada árvore centenária, era uma pista em seu jogo de descoberta, uma promessa de desvendar os mistérios que permeavam suas vidas. E assim, o povo de Betel se via imerso em uma jornada de autodescoberta e busca pelo transcendente, guiados pela luz vacilante da compreensão em meio às sombras do desconhecido.
O massacre de Eliseu não era apenas um evento isolado, mas uma chama que acendia a curiosidade e o desejo por conhecimento, despertando a mente e o espírito de uma comunidade em busca de verdades profundas. Nesse cenário de inquietação e expectativa, as histórias se entrelaçavam como fios de um tapete tecido pelos deuses, cada trama revelando um aspecto diferente da complexa tapeçaria da existência. A jornada pela compreensão havia apenas começado, e os habitantes de Betel estavam prestes a embarcar em uma viagem que os levaria além dos limites conhecidos, rumo a horizontes vastos e desconhecidos da sabedoria e da verdade. Enquanto a comunidade de Betel mergulhava em um mar de questionamentos e descobertas, lendas e rumores começaram a se entrelaçar como fios de uma tapeçaria antiga, tecendo uma teia de mistérios ao redor do massacre de Eliseu. Nos cantos mais sombrios das tabernas e nas conversas sussurradas sob o luar, as histórias ganhavam vida própria, alimentando a imaginação e a intriga dos habitantes. Os rumores se espalhavam como fumaça densa, criando contornos fantásticos ao redor dos eventos que abalaram a tranquilidade de Betel. Alguns falavam de presságios e sinais celestiais que teriam antecedido a maldição de Eliseu, enquanto outros afirmavam ter ouvido vozes sussurrantes nas sombras, prenunciando a chegada de tempos de provação. As lendas antigas ressurgiam dos livros empoeirados e das memórias dos mais velhos, lançando luz sobre mitos esquecidos e figuras lendárias que, segundo os relatos, tinham conhecimento dos segredos do divino. Os contadores de histórias habilidosos narravam sobre profecias perdidas e heróis esquecidos que enfrentaram desafios semelhantes no passado distante. Em meio aos rumores e às lendas, uma aura de mistério se fortalecia, envolvendo o massacre de Eliseu em um véu de intrigas e especulações. Alguns ousavam questionar se a maldição proferida pelo profeta era um ato de justiça divina, ou um aviso sobre a fragilidade dos laços entre o céu e a terra. Outros ainda suspeitavam de forças ocultas operando nos bastidores, desafiando o equilíbrio cósmico. Nos corações dos habitantes de Betel, o massacre de Eliseu se transformava em um marco não apenas de tragédia, mas de despertar para a presença de poderes além da compreensão humana. A curiosidade se misturava com o medo, a esperança se entrelaçava com a incerteza, criando uma teia complexa de emoções e sentimentos contraditórios. E assim, as noites em Betel tornavam-se mais longas, as conversas mais intensas e os olhares mais atentos às estrelas que pontilhavam o céu noturno. Cada história contada, cada rumor compartilhado, era uma tentativa de decifrar os mistérios que permeavam o massacre de Eliseu, lançando os habitantes da cidade em uma busca incansável por respostas e verdades ocultas. Enquanto o mistério do massacre de Eliseu se espalhava como uma sombra sobre Betel, as autoridades locais e os líderes religiosos eram convocados a se reunir em conselhos secretos, onde o peso dos acontecimentos celestiais se fazia presente em cada gesto solene e cada palavra ponderada. Os anciãos sábios, com suas túnicas bordadas e rostos marcados pelas marcas do tempo, se reuniam em concílio, erguendo perguntas que ecoavam como trovões nos corredores dos salões antigos. A responsabilidade de interpretar os eventos divinos recaía sobre seus ombros cansados, enquanto buscavam encontrar respostas que transcendessem os limites do conhecimento humano. Os líderes religiosos, portadores dos ensinamentos sagrados e guardiões das tradições ancestrais, debatiam fervorosamente sobre a natureza da intervenção divina e as implicações para a fé e a moralidade da comunidade. Cada palavra proferida carregava consigo a autoridade dos séculos de sabedoria acumulada, mas também a humildade diante do mistério do divino. Nesse meio tempo, nos lares e nas ruas de Betel, o povo se voltava para seus rituais e práticas espirituais em busca de conforto e orientação. As preces ressoavam como cânticos de esperança, clamando por entendimento e proteção diante dos acontecimentos que desafiavam a compreensão humana. Entre os familiares das crianças que foram parte do trágico evento, a dor se misturava com a necessidade de encontrar significado na perda. Os lamentos ecoavam como o choro das fontes antigas, enquanto os rostos marcados pelas lágrimas expressavam uma determinação silenciosa de honrar a memória dos que partiram. O massacre de Eliseu não era apenas uma página sombria na história de Betel. Era um teste de fé, um convite à reflexão
e uma chamada à ação para compreender os desígnios divinos de maneiras que desafiavam a mente e o espírito. No momento em que Betel mergulhava em debates e reflexões sobre o massacre de Eliseu, a figura do profeta se erguia como um farol de mistério e poder no horizonte da história da cidade. Eliseu, cujo nome ecoava como um trovão nos corações dos habitantes, não era apenas um homem, mas uma encarnação de forças além da compreensão humana. Sua jornada, desde os dias de aprendizado ao lado do grande profeta Elias, até o momento em que proferiu a maldição que assombrou Betel, era um testemunho de sua conexão com o divino e sua missão de transmitir as mensagens celestiais aos mortais. Seus olhos, profundos como os abismos do universo, refletiam uma sabedoria antiga e um conhecimento que ultrapassava os limites da mortalidade. O massacre de Eliseu não poderia ser compreendido sem considerar o contexto mais amplo de sua vida e de seu ministério. Suas obras milagrosas, suas palavras de sabedoria e seus atos de compaixão eram aspectos que moldavam sua figura de forma única no panorama das narrativas antigas. Além da maldição proferida em Betel, Eliseu era conhecido por sua relação próxima com o sagrado e sua capacidade de manifestar poderes divinos em momentos de necessidade. Sua jornada espiritual inspirava respeito e temor, mas também despertava a curiosidade dos que buscavam entender os mistérios por trás de suas ações e palavras. Para os habitantes de Betel, o massacre de Eliseu não era apenas um evento isolado, mas uma peça no quebra-cabeça maior da trajetória desse profeta singular. Cada palavra que ele proferia, cada gesto que realizava, era uma revelação do divino, uma demonstração de que os caminhos do céu são intrincados e imprevisíveis para a mente mortal. Agora o povo de Betel buscava compreender os desígnios de Eliseu e o significado por trás do massacre. Uma aura de respeito e admiração crescia ao redor do profeta. Sua presença, mesmo ausente fisicamente, continuava a guiar os passos e as reflexões daqueles que ansiavam por desvendar os mistérios do universo e da espiritualidade. Assim, as sombras do massacre de Eliseu continuavam a pairar sobre Betel. A jornada de Eliseu como profeta e líder espiritual ganhava novos contornos e significados. Seus atos milagrosos, sua compaixão e seu poder divino eram partes essenciais de sua narrativa, moldando não apenas o destino da cidade, mas também o entendimento da humanidade sobre os desígnios celestiais. A dualidade de Eliseu como um ser humano de carne e osso, mas também como um mensageiro dos céus, era um tema de constante contemplação e admiração. Sua capacidade de canalizar a vontade divina em gestos simples e grandiosos fazia dele um elo entre o mundo terreno e o transcendente, um intermediário que guiava os passos daqueles que buscavam a luz nas trevas. O massacre de Eliseu, embora trágico e envolto em mistério, não foi um ponto final na jornada do profeta, mas sim um capítulo marcante em sua saga. Sua resposta à insolência da juventude desafiadora foi um lembrete da justiça divina, mas também da necessidade de compreensão e respeito pelos mistérios da vida e da morte. Os relatos sobre Eliseu e suas ações reverberavam além das fronteiras de Betel, espalhando-se como fogo sagrado por entre os povos e as terras distantes. Sua influência ecoava nos ensinamentos dos profetas posteriores, nas escrituras sagradas e nas tradições que ecoavam nas sinagogas e templos ao longo dos séculos. Para os habitantes de Betel, o massacre de Eliseu foi um momento de despertar espiritual e introspecção. Foi uma chamada à reflexão sobre os limites da mortalidade e a grandiosidade do divino. Uma oportunidade de aprendizado sobre a responsabilidade que acompanha o poder e a importância de discernir entre a justiça e a vingança. E assim, mesmo após o silêncio das testemunhas, as intrigas dos rumores, as reflexões das autoridades e a reverência diante de Eliseu, a história continuava a se desenrolar. O legado do profeta permanecia como uma luz a guiar os passos daqueles que buscavam compreender os mistérios que transcendem o tempo e o espaço. Com o passar do tempo, o massacre de Eliseu tornou-se mais do que um evento singular na história de Betel. Ele transformou-se em um símbolo poderoso que ecoava através das eras, carregando consigo lições e advertências que transcendiam as fronteiras do tempo e do espaço. Os sábios de Betel,
em suas meditações profundas e estudos incessantes, buscavam extrair os ensinamentos ocultos por trás dos acontecimentos que abalaram a cidade. A sabedoria acumulada ao longo das gerações era como uma luz que iluminava os corações e mentes daqueles que ansiavam compreender os desígnios do universo. As tradições orais mantinham viva a memória do massacre de Eliseu, transmitindo as histórias de geração em geração como um legado de aprendizado e humildade. Cada criança crescia ouvindo sobre a importância do respeito, da obediência e da reverência diante das forças que regiam o mundo. Uma lição que transcendia as palavras e se tornava parte da própria essência da comunidade. As artes também desempenhavam um papel crucial na preservação e interpretação do massacre de Eliseu. Os poetas entoavam versos melancólicos que retratavam a tragédia e a grandiosidade do evento, enquanto os artistas visuais criavam obras que capturavam a magnitude dos acontecimentos celestiais e a dor da perda humana. Os viajantes e peregrinos que visitavam Betel eram recebidos com relatos vívidos e emocionantes do massacre de Eliseu, cada narrativa reforçando a importância da fé, da comunidade e do respeito às leis divinas. Era como se o próprio solo de Betel ecoasse os ensinamentos do passado, guiando os passos daqueles que buscavam compreender os mistérios da existência. O legado do massacre de Eliseu, assim, transcendia as fronteiras da cidade, influenciando culturas e povos distantes que encontravam nas histórias antigas um reflexo de suas próprias jornadas espirituais e morais. A mensagem de respeito às forças divinas e humanas, de discernimento entre justiça e vingança, ecoava como um eco eterno nos corações da humanidade. E assim, o massacre de Eliseu não era apenas uma página na história de Betel, mas sim um capítulo vívido e relevante na narrativa mais ampla da humanidade. Sua memória continuava a inspirar, a educar e a instigar a reflexão sobre os mistérios da vida, da fé e da relação entre o homem e o divino. E se de alguma forma você aprendeu algo com esse vídeo, se inscreva no canal, pois assim, essa mensagem de Deus também pode ajudar a muitas outras pessoas. Que Deus te abençoe. Amém.